Mas no meio dessa galera toda, quando teve aquele desembarque, cara, surge esse personagem aqui, essa personagem aqui. Que eu vou falar pra vocês, vou contar a história desse cara aqui rapidamente. Deveria ser um personagem de um filme, de uma série. A quantidade de coisa que esse cara fez no Brasil, o Padre Manuel da Nóbrega, é inacreditável como jogaram a história desse cara para debaixo do tapete. Tá, então, o Manuel da Nóbrega pisou aqui o solo brasileiro 1549, junto com o Tomé de Souza. Lembra que eu falei dos jesuítas? Tá aí, ó. Esse cara desceu junto ali com ele. Numa terra absolutamente desconhecida. Não era apenas um padre jesuíta, numa missão de evangelização, né? Cara, ele era um enviado direto da ordem jesuítica, tá? Com uma estratégia rigorosa, uma formação intelectual altíssima. O papel dele era fundar escolas, ensinar cultura e catequizar. Esse cara conseguiu alfabetizar índio em português, latim e francês. A pedagogia jesuítica era um negócio abandonado pela República, mas tinha que ser estudado, tá? E a obra dele foi muito além da fé. Ele ajudou a moldar estruturas intelectuais, sociais, políticas no Brasil inteiro. Então, seguindo aqui, ó, tem várias imagens, ó. Fundação da cidade de São Paulo. O cara desembarca na Bahia. Quando acontece a fundação da cidade de São Paulo, o cara tava lá. Tava lá no meio da fundação da cidade de São Paulo. Na fundação do pátio do colégio. Mas a primeira missão dele, o primeiro desafio foi criar o colégio lá em Salvador, onde ele ensinasse latim, a doutrina cristã, ensinava matemática, ensinava retórica, ensinava filosofia. O índio que ele formava não tinha essa paralaxe que essa senhora deu nessa entrevista. Assim nasce o Colégio dos Jesuítas lá na Bahia, o embrião da educação no Brasil. Colégio dos Jesuítas lá na Bahia. Fundou hospitais, pregava o evangelho para tudo quanto é lugar. Foi um dos primeiros a se opor a castigo dos índios. Cara, e o Manuel da Nóbrega, cara, ele encontrou umas situações complicadas, porque ele chegava numa tribo, a tribo, o relato é, na entrada da oca ali do chefe, tinha pedaços humanos amarrados em volta, assim, ó, um pé, um braço, uma perna. Comida. E o cara, eles tinham que chegar na boa, devagarinho, com todo cuidado, e fazer uma mescla entre aquilo que aqueles índios acreditavam, tá? E aquilo que ele queria ensinar. Não era impositivo. Então você vê aqui uma situação onde está lidando ali com os índios, que não estão entendendo nada do que está acontecendo ali. Foi Manuel da Nóbrega, tá? Junto com outros jesuítas, que ao visitar algumas tribos do Brasil, eles relataram isso para Portugal. Tem umas cartas que estão guardadas aí até hoje, você acha o PDF aí na internet. Eles falam que os índios relatavam de que aquilo que eles estavam ensinando, do batismo pelas águas, da missa, dali, ó, de você comungar, aquelas coisas todas que eles estavam mostrando ali, que eles faziam no rito deles, que no passado, em algumas tradições indígenas, já existia a cruz, o batismo pelas águas e alguma coisa parecida com a missa que eles tinham perdido, mas eles tinham aquilo na cultura popular. E quando os jesuítas perguntaram, eles diziam que foi um tal de Zumé. Um tal de Zumé que tinha ensinado isso para eles. Um cara branco, de barba grande, que chegou pelo mar, ensinou para os índios aquilo e foi embora. E eles conjecturavam que, será que foi Tomé? São Tomé? E eles falavam de Zumé, 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 e trazendo batismo pela água, sinal, símbolo da cruz. E o jesuíta chegava na tribo lá,
já tinha batismo pela água e tinha um sinal de cruz lá e falou, pô, alguém passou aqui antes de mim. Não, os índios falavam, não, isso é muito antigo, meu pai aprendeu com meu avô, que aprendeu com meu bisavô, tá? Isso tá nos relatos do padre, tá? Então, ele protegia os indígenas, não permitia abuso, reclamava, escrevia pro rei reclamando quando acontecia, tá? Se opunha à escravidão indígena, debatia com vigor, debatia por escrito, debatia em voz alta contra a escravidão imposta pelos senhores que queriam pegar mão de obra de qualquer jeito. O regulamento dizia só se for justo. O que era escravidão justa pelo regulamento português? Você está na tua vila, foi atacado pelos índios, teve aquela batalha, aí você fez o índio prisioneiro. Aquilo, pela lei da época, dizia, ele pode ser um escravo justo. Mas você ir na tribo do cara pegar, ele como escravo, não. Aí o jesuíta ia lá e caguetava, o nobre caguetava aquele cara, mandava a carta lá para Portugal explicando, ó, fulano de tal, tal, tal. Aí daqui a pouco vinha lá a determinação num próximo navio de Portugal, falou, ó, esse cara tem que voltar para Portugal, porque ele descumpriu o regimento aí do Brasil. Aí o pessoal ficava puto aqui e tal. Às vezes até perseguia o jesuíta por causa disso, mas eles estavam ali fazendo isso. Os jesuítas fizeram um trabalho muito bonito aqui no Brasil, tá? Então, o jesuíta dizia o seguinte, que ser justo, eles colocavam isso na própria catequese ensinando para os índios. Só é possível ter justiça quando, antes de mais nada, a justiça respeita a humanidade, respeita o ser humano, respeita o direito natural e respeita o povo originário dessa terra. Aí fica aquele embate entre os nobres ali que queriam escravizar com os jesuítas. Olha que coisa interessante, né? Chega todo mundo aqui, mas cada um com uma missão diferente. E aí começa a nascer o atrito entre eles, né? Então, em 1553, né, 4 anos depois, o Manuel da Nóbrega partiu com outros padres para um planalto que na época era chamado Planalto de Piratininga. Por isso que você vai encontrar algumas vezes o pessoal falando de São Paulo de Piratininga, porque era o Planalto de Piratininga. E ali ali eles fundaram um colégio simples de taipa, às margens do rio chamado Tamanduateí, que você já pode ter escutado em algum lugar aí também. Tamanduateí, isso aqui é a imagem finalmente de fundação de São Paulo, tá? De São Paulo ali com os jesuítas, o Manuel da Nóbrega tá ali, ó, junto na fundação de São Paulo, tá? E ele funda a missão que daria origem à cidade no dia 25 de janeiro de 1554. E foi a partir dali, daquele local, né, que o interior do Brasil começou a ser conquistado, tá? Mas não com armas. Os jesuítas foram com palavras, com ensino, com estrutura, e a ação do Nóbrega sempre foi uma ação, além de catequese, uma ação política. Ele formava quadros, criava escola, pacificava as tribos que ele encontrava em guerra. Chegava lá, o pau estava comendo entre duas tribos. O jesuíta falava com a primeira ali. Por que vocês estão em guerra? Cara, os jesuítas conseguiram escrever um dicionário tupi-guarani. Identificou a fala, a comunicação, então eles falavam a língua dos índios. Você tem que ter um nível intelectual no outro patamar para você conseguir fazer um negócio desse. Você chega numa língua que ninguém entende porra nenhuma e você fica ali, ó. Você fica ali ralando, até que você vai entendendo as palavras, vai entendendo como que eles fazem, conjugação verbal, matemática. Não sei se vocês sabem, os índios, isso tem um livro muito interessante chamado Alex no País dos Números. Você pode procurar esse livro aí. Alex no País dos Números. Esse livro, ele mostra como que é a matemática dos índios. O índio conta assim, no geral, 1, 2, 3, muitos. De 4 para frente não tem. E ele explica que no dia a dia dos índios não fazia muita diferença. Quantos filhos você tem? Eu tenho 1, 2, 3. Aí nasceu o quarto, era muitos. Daqui para frente, sei lá, é meus filhos aí. Quantas frutas tem naquela árvore? 1, 2, 3, muitos. Quantas onças se cercou na floresta? 1, 2, 3, muitos. Já era, acabou. Não precisa adianta contar mais, que já se fudeu na floresta já. Não adianta contar mais do que aquilo, né?
Então, ele encontrava as tribos em conflitos, os jesuítas, e ia conversar com as duas, para pacificar os dois lados. Fizeram isso várias vezes. Mediava conflitos entre os portugueses e os índios. Fundava aldeamento com as regras próprias, tá lá de convivência. Lembra aquele desenho que eu fiz mostrando a fundação das vilas, com o bem comum, com a tradição, com os costumes, com aquelas leis que vão surgindo? O jesuíta ficava ali, ó, fazendo. Muitas e muitas cidades do Brasil que têm origem em vilas que foram fundadas pelos jesuítas, que trabalhavam ali para construir um bem comum, tá? Ele também foi conselheiro dos primeiros governadores gerais do Brasil, atuava como uma figura de equilíbrio. Você vê, o Manuel da Nóbrega chega na Bahia como um padre comum. A obra dele foi tão grande que os governadores gerais traziam ele como conselheiro. Caraca, tu fala com os índios, tu fala com o português, tu fala com o reino, tu fala com Deus, tu fala com todo mundo, me ajuda aqui. Tô com um problema para resolver, tá? Então eles foram responsáveis por esse equilíbrio entre os portugueses que estavam chegando, tá? E os povos originários. Quem fez esse meio campo todo aí foram os jesuítas, tá? Então entre mais ou menos ali 1558 e 1570, a atuação deles se consolidou ali no ensino e na expansão da missão para o sul.